Vem do jornal Marca da Espanha a informação de que Cristiano Ronaldo negocia com um clube brasileiro para disputar o Super Mundial de Clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação e traz novidade definitiva sobre São Paulo, W Torre e a reforma do Morumbis. Bora falar também sobre Yuri Alberto, que pode ser vendido para um time inglês, garantir dinheiro além da troca de um jogador para o Corinthians. Para completar, preciso te explicar o que o empresário de Abel Ferreira está fazendo no Brasil, além de discutir a renovação do técnico com o Verdão. Tem ainda novidades sobre a CBF, Samir Chaud e outros bastidores da guerra política por lá. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores e finanças e a vitória do Vasco, super importante no Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora direto pro giro de notícias. Antes lembrar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betana, mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa eu confio e você pode comparar. As melhores odds sempre estão da Betano. Minha sugestão para esse domingo vai no Campeonato Brasileiro. Vou de vitória do Corinthians contra o Santos, vitória do Palmeiras ou empate contra o Bragantino e vitória do Internacional contra o Mirassol. Se esses três resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$386. Sugestão que a gente deu do Campeonato Brasileiro desse sábado bateu bonito. Para você participar e pegar essa sugestão, só clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e automaticamente já vai aparecer esse bilhete, aposte quanto quiser. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa que venceu o Porto Vitória no Espírito Santo por 3-1 nesse sábado. O Lusa chegou a estar vencendo por 3-0, acabou levando o gol, o único do Porto Vitória no finalzinho da partida. Lusa que segue como líder, agora isolada do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro. Bora citar dois jogadores importantes e que podem mudar de clubes, até por isso deixaram de fazer o sétimo jogo no Campeonato Brasileiro. Eu me refiro ao volante Jair, do Vasco, e também ao zagueiro Gil, do Santos. Gil nem tem treinado com o restante do elenco, a justificativa é de que ele está resolvendo problemas particulares. O que eu sei é que o Gil perdeu espaço e não quer cumprir o sétimo jogo no Santos, o que o impediria de defender outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu deixo para vocês: o Jair, que já foi do Galo e hoje está no Vasco, e o Gil, que já foi do Corinthians e hoje está no Santos, caberiam no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre tudo o que você precisa saber envolvendo CBF e eleição para presidente. Nesse domingo, Samir Chaud, 41 anos de idade, médico e futuro presidente da Federação de Roraima, terá sua candidatura à presidência da CBF confirmada. Importante dizer que o prazo se inicia nesse domingo. Queria te explicar de onde surgiu o nome do Samir, que era até então um grande desconhecido. O Samir é filho do atual presidente da Federação de Roraima. Inclusive, o pai dele está na federação há 40 anos. Só que a Federação de Roraima, como todos sabem, é absolutamente inexpressiva. São só 10 clubes filiados e não há nenhum time expoente, nenhum time que consegue, por exemplo, fazer sucesso nas 4 divisões do futebol no Brasil. O Samir surge no cenário nacional e com o apoio de 23 das 27 federações, graças a Gilmar Mendes, que é ministro do STF e um dos homens mais poderosos do país. Assim como Alexandre de Moraes, que é outro ministro do STF e que tem enorme influência na política brasileira, o Gilmar Mendes é quem tem dado as cartas na CBF e, por consequência, no futebol brasileiro. Havia sido Gilmar quem, no início do ano passado, havia devolvido Edinaldo à CBF, ao cargo de presidente da CBF, e costurado um acordo para que todas as outras alas políticas aceitassem a permanência do Edinaldo. Mas vocês devem se lembrar que recentemente um escândalo surgiu a partir de uma publicação da revista Piauí. A revista mostra a relação intrínseca entre CBF e Gilmar Mendes. O Gilmar é sócio de um instituto chamado IDF, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E o IDF havia sido contratado pela CBF de Edinaldo Rodrigues para tocar a CBF Academy, que é um curso para técnicos, executivos, entre outras coisas. E essa
fusão, essa sociedade acabou por ser revelada na revista Piauí, causando um impacto muito ruim para o Gilmar Mendes. Há inclusive uma série de políticos brasileiros exigindo que o Gilmar se afaste por conta disso. Gilmar não gostou da exposição e decidiu, de acordo com fontes do futebol, excluir o Edinaldo. É por isso que no dia 28, quando o STF vai julgar de maneira definitiva o retorno do Edinaldo, já se dá como cartas marcadas que o Edinaldo não voltará à presidência da CBF. E aí que o Samir surge como um candidato do Gilmar e logo é apoiado por 23 das 27 federações. Existe um movimento de clubes para que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o atual presidente da Federação Paulista, se torne um dos candidatos. Resta saber se ele vai conseguir apoio. Ele vai precisar de pelo menos 8 federações para registrar sua candidatura. E para completar, queria contar uma história importante do currículo do Samir, que é esse desconhecido de todos. Samir é médico, né? E já foi suspenso por 2 anos da função de perito médico. Isso aconteceu começa essa história em 2017, quando um motoqueiro sofreu uma lesão permanente na perna após um acidente e pediu na justiça uma indenização via DPVAT. O Samir fez a perícia e confirmou o laudo do IML. No ano seguinte, esse mesmo motoqueiro fez exame presencial e o Samir não verificou a lesão no pé esquerdo. Ele se atentou apenas ao braço esquerdo e constatou apenas lesões leves. Após protestos da Defensoria Pública, o Samir passou a ser intimado várias vezes em 2019 para corrigir esse erro sem sucesso, até que em 2020 ele foi excluído do Cadastro Geral de Peritos por 2 anos. Esse é o cara que a gente deve eleger como presidente da CBF num futuro não tão distante. A eleição está marcada para o próximo domingo. Hora de falar sobre o empresário de Abel Ferreira, Hugo Cajuda. O que o português veio fazer no Brasil? A resposta óbvia: discutir com Leila Pereira a renovação do contrato do português, certo? Não é só isso. O Abel tem, ou melhor, o Hugo tem nesse momento o Abel Ferreira, o Leonardo Jardim e o atacante Nuno Moreira do Vasco como seus únicos clientes no país. Ele também já foi um empresário do Atuesta que não está mais por aqui. Mas o Cajuda tenta, a partir da influência dos seus técnicos, fazer uma série de outros negócios no futebol brasileiro. É, por exemplo, o Hugo Cajuda quem tem tentado empurrar o Brian Rodrigues para dentro do Palmeiras. O Brian é um atacante uruguaio que joga no América do México. Na sexta-feira, um jornalista uruguaio chegou a afirmar que o Brian Rodrigues tinha negociações avançadas com o Palmeiras. O Palmeiras nega, mas eu posso assegurar que o Hugo Cajuda tenta convencer o Abel a lidar, a tocar esse nome dentro do Palmeiras. Mas não para por aí. No final dessa semana, o Hugo Cajuda também esteve no Corinthians para entender as necessidades do timão, em busca de soluções. Algo como: Corinthians, o que você precisa? Quais são as posições necessárias? Me indica que eu corro atrás para tentar qualquer tipo de negociação. Hugo Cajuda e Paulo Pitombeira também têm uma relação de sociedade, de proximidade, por conta do futebol lá no Catar. O Hugo Cajuda é muito grande por lá, o Pitombeira também tem suas fontes e eles se juntaram na tentativa de buscar reforços para o Cruzeiro, até por conta da presença de Leonardo Jardim. Então, quem acha que o Hugo Cajuda está no Brasil apenas para tocar a renovação de contrato do Abel está completamente enganado. Por falar na renovação, o Palmeiras gostaria de acertar essa renovação antes do Super Mundial, mas o Abel Ferreira tem dado sinais de que só vai discutir tal situação depois da competição que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Bora falar agora sobre o Vasco, que quebrou um longo jejum e brilhou na noite desse sábado. Vitória por 3-0 em São Januário contra o Fortaleza. Um gol do Nuno Moreira e mais 2 do Verratti. Com essa vitória, o Vasco quebrou uma sequência de 9 partidas sem triunfos. Atuação convincente de um time organizado, eficiente e principalmente corajoso. Talvez essa tenha sido a grande máxima da chegada do Fernando Diniz: devolver aos atletas personalidade. Os caras tentaram, se impuseram e buscaram as melhores oportunidades de jogo. Enfim, o Vasco fez uma grande partida, talvez uma das melhores, se não a melhor do ano. O Verratti, com mais 2 gols, chegou a 50 com a camisa do Vasco. São 17 gols na atual temporada em 26 jogos. Ele é o artilheiro do Brasil na temporada e também o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 7 gols ao lado do Arrascaeta. Verratti, que é o que tudo indica, terá mais gols nessa temporada do que a sua temporada mais artilheira com a camisa do Cruz Maltino. Foram 23 gols até aqui no seu auge, na sua temporada recorde. Pergunta que eu deixo para o torcedor do Vasco: você está convencido de que a chegada do Diniz já é suficiente para indicar um novo Vasco? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza?
Hora de falar sobre Yuri Alberto, repercutindo uma informação de um portal inglês chamado Transferfeed. De acordo com esse portal, o West Ham, que é um velho interessado no Yuri Alberto, voltará à carga para tentar a contratação do centroavante corintiano na metade desse ano. E agora com uma novidade. Em vez de colocar apenas dinheiro, o West Ham também topa introduzir um jogador brasileiro que pertence a ele. Trata-se do zagueiro Luizão, hoje com 23 anos de idade, atleta revelado na base do São Paulo e até então super bem avaliado. O Luizão formava a dupla de zaga com o Beraldo explodiu e hoje joga no PSG. O Luizão ainda não conseguiu fazer sucesso no futebol europeu. Esteve por mais de 60 partidas no Sub-21 do West Ham, não conseguiu jogar no time profissional e foi emprestado para uma equipe polonesa. E ele, enfim, conseguiu ser titular lá na Polônia, fez as últimas 3 partidas do time no mês de maio. A ideia de contratar um zagueiro é prioridade no Corinthians, o Timão entende que há necessidade da chegada de um defensor. E o Luizão é um velho conhecido do técnico Dorival Júnior, até por isso poderia haver algum tipo de negociação. Só para completar, é importante lembrar que como o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, há necessidade de uma proposta grande para que o acordo seja valioso para o Timão. Yuri Alberto, que soma desde que chegou ao Corinthians 179 partidas com 68 gols e 17 assistências, o atacante chegou a dizer nessa semana que se houver uma proposta boa para ele, mas também para o Corinthians, ele topa fazer negócio, centroavante que também está na mira do Sporting de Portugal. Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante sobre a obra do Morumbis. É quase impossível imaginar que o acordo com a W Torre aconteça. Já venho contando para vocês há meses sobre a dificuldade entre a construtora e o clube para encontrar condições que viabilizem um acordo caro. Recentemente a W Torre apresentou o projeto final, que custará R$1,5 bilhão. Esse valor inclui também a cobertura do estádio. Só a título de comparação, o Monumental de Núñez, estádio do River Plate, foi recentemente reformado, numa situação parecida a que o Morumbis passaria a um custo de R$211 milhões. Mas o problema, além das contrapartidas, que nunca foram combinadas e acertadas entre São Paulo e W Torre, um novo problema existe. O Morumbi se tornou uma enorme fonte de receita do São Paulo. E para que essa obra, para a transformação do estádio acontecesse, o Tricolor precisaria abrir mão do Morumbi durante um período grande. Dá uma olhada na frase que eu vi de um dirigente super importante do São Paulo, abre aspas, como a gente fica sem o Morumbi por 3 ou 4 anos para que as obras sejam feitas? Interrogação. Imagina o impacto disso nas nossas finanças, que já andam bastante mal, fecha aspas, disse esse dirigente. Quero trazer bastidores e números em cima disso. Você sabia que o Tricolor foi o clube brasileiro que mais faturou com o estádio no ano passado? Foram R$170 milhões, que equivalem a quase 1/4 de toda a receita, ou seja, dos 732 milhões que o São Paulo faturou na temporada passada. Esses 170 milhões foram alcançados graças a 96 milhões de reais com bilheteria e mais 74 milhões de reais com o estádio. O Tricolor faturou 12 milhões de reais com cativas, 33 milhões de reais com publicidade, 16 milhões de reais com aluguéis, além de outras pequenas fontes de receita. E olha que nesses 170 milhões de reais eu nem estou colocando o sócio torcedor, que só segurou 52 milhões de reais graças ao fato de o São Paulo ter um estádio bastante grande e generoso. Dessa maneira, se a gente inclui também o sócio torcedor, o Morumbi foi responsável por angariar ao Tricolor 222 milhões de reais na temporada passada. É também por isso que dá para descartar hoje qualquer possibilidade de o São Paulo levar adiante essa história de reforma do seu estádio com a W Torre. Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro. Mais uma fonte agora importante da Espanha afirma que o craque português negocia com um clube brasileiro. Nesse sábado, o jornal Marca da Espanha assegurou que Cristiano Ronaldo recebeu proposta grande de um clube brasileiro para a disputa do Super Mundial de Clubes. É óbvio que se é um clube grande que vai disputar o Mundial, estamos falando de Flamengo, Palmeiras, Botafogo ou Fluminense. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás, um portal americano, na sua versão em espanhol, assegurou que o Palmeiras concorria com o Al Hilal e também com um outro clube na tentativa de ter o Cristiano Ronaldo para o Super Mundial.
A primeira e mais importante informação sobre o tema é de que a renovação de contrato do CR7 com o Al Nassr não aconteceu. Foram semanas de divulgação de um novo acordo que garantiria ao Cristiano Ronaldo, entre outras coisas, ações do Al Nassr, o que não rolou. A verdade é que a temporada do Al Nassr foi muito ruim nesse segundo semestre, o time não conseguiu títulos e há uma dúvida grande em relação ao Al Nassr se vale a pena a continuidade de alguém que ganha tanto. Até por isso, Cristiano Ronaldo está há 1 mês e meio do fim do seu contrato sem saber onde jogar. E é nesse contexto que 2 fontes importantes no exterior já afirmaram que há clube brasileiro negociando com o CR7. Nicola, é um negócio viável? Na teoria não, mas um convite para a disputa de apenas um campeonato poderia fazer com que a coisa se tornasse um pouco menos maluca. E aí eu vou resgatar algo que eu já havia trazido para vocês. Quando essa primeira fonte, uma empresa, um site americano, numa versão espanhola, afirmou que o Palmeiras negociava com o Cristiano Ronaldo, eu contei para vocês que um conselheiro, antes mesmo do vazamento dessa notícia, já havia me contado que o CR7 havia sido oferecido e chegaria ao Palmeiras num pacote que incluiria a Amazon Prime, colocando dinheiro, e também um acordo financeiro que envolvia categorias de base. Confesso que não dei muita bola para essa história. Quando surgiu a especulação, a informação desse site americano, perguntei para o Paulo Buozzi, que é o homem forte da Leila Pereira, o cara da confiança mais ligado ao departamento de futebol, e Buozzi tratou a notícia de Cristiano Ronaldo no Palmeiras como uma grande mentira. Sobre Cristiano Ronaldo no Flamengo, vale a lembrança de que o diretor executivo de futebol do Fla é José Boto, e o Boto já comentou para setoristas do Fla, meio que em tom de brincadeira, que tentaria a contratação do CR7. Confesso, acho essa possibilidade praticamente impossível, até porque se não ficar no Al Nassr, Cristiano Ronaldo vai ter a possibilidade de escolher o clube onde ele vai jogar em qualquer parte do mundo. Mas está noticiado que o Marca da Espanha é mais um a tratar sobre esse assunto. E você, o que pensa sobre CR7 disputando o Super Mundial de Clubes por uma equipe brasileira? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!